Boa tarde, pessoal. Hoje é 14 de outubro de 2021, 5 horas e 5 minutos. Estamos aqui na nossa jornada Junk, Testo Junk, desafiadora do Preciado, né? E só que eu queria gravar isso que eu estou comentando com vocês, tá? A Karen acabou de postar, vou postar de novo. Está o quadro de facilitação. Vou projetar para vocês. Quem sabe a gente já avança algum preenchimento agora, que esse grupo é um encontro de estudos, né? Então, não é aula, não é aula. Então, a gente precisa da solidariedade geral para a gente preencher o quadro de facilitação, certo? Então, estou aqui, o que eu fiz. Onde é que está? Às vezes eu me perco no quadro. Que tabela de facilitação. Vocês estão vendo, pessoal? Estamos sim. Se puder dar um pouquinho de zoom, mas só um pouquinho. Então, pessoal, aqui a gente tem um quadro que compõe semanas até março, até nossa jornada vai até dia 3 de março, que será fechada com chave de ouro com o Guilherme no dia do aniversário dele, gente. Então, já preparem a festa, que o Guilherme já está colocando aqui. A Nicole também colocou no penúltimo. Percebam, até a gente está tendo uns preenchimentos aqui. A Tati acabou de preencher, né, Tati? Pôr no poder. Só que aqui, justamente, os mais próximos, ou melhor dizendo, a mais próxima da semana que vem, a gente não tem. E é um texto que é um capítulo da técnico-sexualidade. Eu acredito que seja um tema muito importante, assim, para quem trabalha as questões de sexualidade, né? Essa questão, o artificialismo da sexualidade, né? Então, alguém gostaria de se candidatar para a semana que vem, gente? Fernando, se Oi. ninguém se candidatar, eu me candidato. Mas Opa. deixa aberto aí pro pessoal. Alguém, além do Enzo, gostaria de se candidatar? É um tema fascinante, hein, gente? O Preciado está mostrando esse artificialismo do corpo, o artificialismo da sexualidade, né? Como um artifício de poder, né? De construção de subjetividade, né? Fernando, Oi. aquele outro professor que estava contigo semana passada, ele não vai vir mais? Vai. Ah, Aliás, cadê o... Deixa eu colocar lá no WhatsApp dele, porque ele sabe. Fernando, só lembrando que você está apresentando a sua tela e gravando. Gente, olha, os meus segredos íntimos, meus segredos de alcova, vocês vão saber todos. bom avisar, hein? Entendeu? Como é que ele chama mesmo, Agnes? Peraí. Tá aqui, ó. Tá até aqui. Mandei semana passada. Peraí. Márcio. Vamos por você, Enzo. Tudo bem? Feliz Tá com a bom. tua disponibilidade. E é um tema muito pertinente mesmo, né? Então, até vou pôr aqui, preencher. Eu tinha colocado, mas eu tirei porque tem tanta gente interessante aí. Queria ver se alguém se candidatava. Qual é o teu sobrenome mesmo, Enzo? Pode pôr Lima, que é mais fácil. Enzo Lima. Dizem que os nomes de 4 letras são bem fortes. E aqui a gente tem, gente, aí, dia 28 a gente tem a Cláudia, e o mês de novembro está em aberto, tá, gente? Por gentileza. Nós somos uma rede social de solidariedade, tá, gente? Por favor, se vocês puderem ir se mobilizando para preencher o mês de novembro. Certo? Eu vou projetar, então, vou começar a nossa facilitação. Eu me dispus a
abri os eventos, facilitei semana passada e facilitei essa, certo? Agora, o coletivo vai ocupando os espaços. Eu vou mostrar, hoje à tarde eu dei uma situada do conteúdo, né? O que está vendo aqui? Cada um faz do seu estilo, né, gente? Eu gosto de projetar meus fichamentos, eu tenho fichamento completo. Esse livro que deu 82 páginas, mas ler com vocês é uma outra experiência. Entendeu? Deixa eu só dar uma situada no conteúdo, para quem ainda não se situou. Eu vou ler o capítulo 2, se não me engano, a partir da página 44, é isso? Vamos acabar esse capítulo, e o capítulo... É o 2 ou é um, gente? Peraí, acho que é 2, né? É o 2 mesmo, É o Fernando. 2 mesmo, e o 3 é um diário dela, que ela faz assim, um tipo de apreciação que eu diria até afetuosa e artística da testosterona, né? Ela tem isso, né? Ele tem isso, né? Eu falei ela porque era na transição, esse livro é da transição. Registro da transição do Preciado. Então, de vez em quando eu vou ter que voltar da tela para abrir para as pessoas que estão chegando. Fernando, na dúvida, sempre use o pronome novo. Sim. Na dúvida, sempre use o pronome novo. Sim, Quando sim, quando ela era ela já morreu. Não existe sim, mais. sim, É só sim, ele agora. sim. Isso é uma reeducação, né, gente? Obrigado pela lembrança. São milênios de invisibilidade. A gente até fala que antes da transição é o nome de morto. Não, Beatriz morreu, agora é só Paulo. E a afetuosidade que tem nessa construção, né? Vamos nos reeducar, tá? O trecho a gente começa com a potência gaudente, imagino que seja latim, o latim está bem desatualizado, mas esse capítulo ele vai mostrar justamente essa instrumentalidade do orgasmo, essa instrumentalidade do prazer, essa instrumentalidade da sexualidade, enquanto um elemento de apropriação do capitalismo e dos sistemas produtivos. Obviamente, eu acho que não é o único teórico que já falou desse tipo de apropriação do orgasmo como um mecanismo de controle, mas eu acho que tem uma contemporaneidade aí. Né? Acho que isso que faz uma escrita que atualize essa temática. Né? Então, vamos seguir essa questão. Né? Apresentando o Preciado apresenta justamente essa noção de potência gaudente, ou força orgásmica, né? E com esse detalhe, assim, em termos de noção, estou olhando de lado, porque eu estou aqui com o livro do lado, tá, gente? Como a potência presencial ou virtual de excitação total de um corpo. Tá? E aí eu acho que entra a questão da contemporaneidade, porque existe uma experiência que é encarnada, que é corporal, e também quando ela se projeta dentro desse mundo da virtualidade. Né? E o virtual, se a gente pensar, o virtual é sempre a potência de, né? Potência de alguma coisa, né? No caso, uma potência apropriável enquanto força orgásmica, né? Isso isso já segue desconstruindo. Não tem gênero feminino ou masculino, humano, animal, vivo ou inanimado. Tenho que abrir a sala, só um minutinho. Não se dirige ao masculino ou ao feminino, não conhece diferenças ou fronteira entre heterossexualidade ou homossexualidade. Justamente é uma potência. Potência presencial ou virtual, que aos poucos no processo. Ele vai, no transcurso da escrita, mostrar como essa potência é direcionada para certos padrões heteronormativos, no caso, né? Do ponto de vista da nossa cultura, né? Não privilegia um órgão sobre o outro. Tá? Vou seguir aqui o meu resumo, que está bem detalhado. Não faz a diferença entre ser excitado, excitar ou excitar-se com. Né?
que é uma soma da potencialidade de excitação inerente a cada molécula material. Então, essa força, né, é uma força molecular, é uma força material. Tá? E que uma força de transformação do mundo em prazer. Está aqui embaixo, aqui na... Vai ter uns erros de português aqui, porque a digitação era automática, tá, gente? Não repara, não. Tá? É a potência de transformação do mundo em prazer. Prazer com. Né? E como uma força que transborda, né? E que é apropriada naquilo que o Preciado falou, que é o capitalismo farmaco-pornográfico. Né? Essa expressão eu acho muito forte, né, para a gente nortear o nosso estudo. Né? Capitalismo farmaco-pornográfico. Né? E eu diria até que é uma noção meio dispositiva, porque reúne forças somáticas, forças psíquicas, tem a ver com molecular, tem a ver com biológico, tem a ver com estruturas da mente. Então, é um conjunto, né? Um conjunto de uma potência, né? Transmutado em potência, né? Na potência do prazer, né? Digo e repito, gente, se a gente tiver um pouco de visão do Reich, ou visão me ajudem a citar outros autores, a gente vai ver que não existe exatamente uma grande novidade, mas o que existe de atualização é essa questão da farmacopornografia. Né? Pelo menos eu vejo nesse sentido a interface entre a farmacologia na incitação da pornografia, e ambos, esses dois campos, da farmacologia e da pornografia, se reforçando mutuamente. Né? Acho que esse aqui é o grande potencial da escrita do Preciado. Né? E reforçando aquilo que eu disse na aula passada, o grande avanço no que existe em termos de subjetividade em Foucault é que, enquanto Foucault falava do corpo, da microfísica do poder, o Preciado ele coloca no nível molecular, né? Como se dissolvesse a materialidade do corpo enquanto unidade, né? Mesmo que fosse uma unidade desmoronada pela história, como Foucault sempre colocou, mas ainda existe uma totalidade corporal arruinada, né? Pela história, né? E até, né, dentro desse contexto, a própria ilusão de uma totalidade, né? Estou tentando expressar uma questão que é dentro de um viés mais biológico, cognitivista, né? O Foucault ele tem um viés nietzschiano, ele não falaria de totalidade nunca, né? Mas uma coisa é você olhar o corpo, outra coisa é você entender que o poder atua no nível molecular, né? É uma outra dimensão, redimensiona de uma maneira mais microscópica, molecular, o exercício do poder. Isso que eu acho que é um avanço, não sei se é avanço, ou uma renovação, né, da abordagem do Preciado, né? E aí que entra a representação pornográfica, né, que enquanto semiologia, enquanto técnica, enquanto dado, enquanto mídia digital, enquanto televisão, enquanto telefonia, né, abrindo justamente o campo da virtualidade. Já não é uma questão exatamente de um corpo pornográfico, mas é justamente dessa rede, né, esse enredamento semiótico e de significação que se estabelece ao redor das multimídias, né? Eu acho que esse é o grande enfoque, né? No movimento onde o consumidor da pornografia, a questão é que, ainda nesse capítulo, o Preciado vai dizer que não existe consumo de farmacológico sem pornografia e vice-versa. Coloca as coisas dentro dessa hipótese, né? Coloca essa hipótese de uma maneira bem radical, né? Porque o consumo, né, dos hormônios que incitam uma determinada sexualidade, seja ela qual for, né, vão de alguma forma estar reforçados pela transformação dessa digitalização dessas redes sociais em prazer, né, de uma maneira, numa relação de pressuposição recíproca, né, de forma que a pornografia está a serviço da farmacologia e o fármaco está a serviço da pornografia, né. Uma força orgásmica e seu volume afetivo a serviço de um consumidor por determinado tempo. Consumidor dessa potência, né, dessa transmutação do prazer.
fica arraigado na sociedade como um elemento central de controle de dominação, seja no sentido da descarga, seja no sentido do controle, né? Como diz o Preciado, uma sociedade eminentemente masturbatória que consome imagens, né? Consome a potência Gaudendi enquanto virtualidade, né? Nessa ambiguidade é que entra a questão. Ao mesmo tempo que é uma experiência carnal, é digital. Ao mesmo tempo que tem a viscosidade do corpo, né, com seus fluidos, né, uma experiência fluídica, mas é numérica, porque é digital, né? Numa inter-relação entre o molecular do corpo e o fantasmagórico da virtualidade, né? É que entra a contemporaneidade da escrita, né? Esse tipo de exposição seria muito difícil de se pensar nos anos 60, por exemplo, mais que houvesse temática da liberação do sexo ou das apropriações dessas energias orgásmicas, né? Hoje em dia está atravessado pela questão da virtualidade, né? Colocando o corpo pansexual vivo, porque aí não é questão identitária, não é questão de identitária de sexualidade. Essa é um corpo pansexual enquanto potência orgásmica, né? Que se expressa na sua presença, tanto real como virtual, né? Tem que abrir a sala, só um momentinho. Essa que é a sutileza, é uma escrita, ao mesmo tempo que essa é a escrita do Preciado é muito transbordante, tem um rigor a cada linha, né? Se a gente olhar do ponto de vista o texto dele, eu não acho que é exatamente difícil, ele é transbordante, né? E é um texto que é muito rigoroso, que tem uma pesquisa de fundo muito multifacetada, né? Muito profunda, né? No final da página 46, na última linha, gente, tem algumas páginas aqui que eu acho que a gente dá para fazer mestrado, doutorado, pós-doc, né? Nesse capítulo, né? Quando, na transição da 46 para 47, né? Desde o último parágrafo, quando começa a falar justamente disso que eu estou mostrando, que é o corpo pansexual, é como se fizesse um panorama, né? Desse bioporto da força orgásmica, que é o corpo, né? Para mim, que estudei corpo e alma em Foucault, eu diria que aqui esse é uma parte central, se eu quisesse fazer algum estudo, se comparado é a melhor palavra, alguma correlação, né? Que não tem seus limites na carne margeada pela pele, o corpo não tem mais essa região fronteiriça da pele, né? Este corpo é uma entidade tecnoviva, multiconectada, que incorpora a tecnologia e o corpo, né? Então, é um corpo que é redimensionado pela tecnologia, né? Repara a digitação, que às vezes a digitação automática está diferente, tá, gente? Entidade tecnoviva, que aqui no caso está junto no texto. Multiconectada, que incorpora a tecnologia. Tá? Um corpo incorporante, né? Incorporante de tecnologia, né? E aí também eu posso até fazer que é pegando assim uma transversal por minha conta e risco do Foucault, né? Um corpo como um espaço de embate, né, desse gozo, né? Esse gozo é apropriado por várias redes de erotização, de sexualização, de gozo, né? Na internet não é uma rede só, né? É um campo de enredamento, né? Embora o foco seja justamente a transformação do prazer, né? Prazer com, né? O prazer com a rede social, o prazer com chats, o prazer com os filmes, né? O prazer com a molécula, né? Da farmacológica, né? Então, na constituição de um sistema fluido, disperso, de uma rede tecno-orgânica, textual e mítica, né? Entenda, gente, cada linha dessa dá páginas de estudo, dessa que é riqueza. Espera aí. Então, eu tenho que abrir a página. Magno chegou.
Boa tarde, Magnus. Estamos aqui no nosso estudo. Vejam bem, vamos mastigar, né, essa frase. Um sistema fluido, disperso, de uma rede técnica, voltada para uma tecnologia, é orgânica, é textual e é mítica. Né? No texto, o Preciado coloca um tracinho entre técnico, orgânico, textual e mítica. Né? Existe toda a questão tecnológica do acesso às virtualidades, tem uma base física, orgânica, tem a questão semiológica dos discursos, que atravessa essa rede da farmacopornografia na constituição de uma mítica do gozo, né? E por isso constituído uma nova condição do corpo, que esse corpo agora é enredado, né? E transfigurado a partir de todo esse enredamento, né? Essa que é a grande atualização do Preciado, né? Ele pegou, para quem, lembre-se, gente, tem uma parte das pessoas que estudaram Vigiar e Punir, a gente estudou o corpo e a alma modernos, né? Uma atualização desse dispositivo sobre o corpo que o Foucault falava desde os anos 70, né? Em Vigiar e Punir, por exemplo, né? Enquanto potência de prazer, enquanto potência de orgasmo, né? Potência orgásmica, força orgásmica, não distingue arte tradicional, performance, mídia design e arquitetura, porque é todo um aparelhamento, né? É um aparelhamento, é toda uma rede de equipamentos corporais, virtuais, semióticos e simbólicos que vão constituir essa nova incorporação do gozo. Né? Ainda estamos na página 46, tá, gente? E a construção dessa rede tectônica de figuras, de imagens, de arquiteturas, de espaços, né, sejam eles reais ou virtuais, de modelagens, de impressão. Agora imagina, gente, daqui a 10 anos, quando a gente tiver aquelas luvas virtuais, que a gente entrar na virtualidade, né? Imagina como é que fica a transformação do prazer do indivíduo, que ao invés de ver um vídeo erótico, ele vai estar lá, né, vivendo a experiência. Eu não acho que vai demorar muito tempo, não, gente. O capitalismo ele tem toda uma excitação, ele é um fluxo de consumo, daqui a pouco a gente vai estar vestindo a tridimensionalidade para a gente viver forças orgásmicas. Né? E agora é aí que entra a sutileza. Ao mesmo tempo que existem órgãos, veias e fluidos, como está atravessado por uma tecnologia, o Preciado já desnaturaliza o corpo, dizendo que é um tecno-sangue, que é um tecno-esperma. Né? Então não é mais um corpo como emanação de uma biologia natural, né? Já é um corpo todo artificializado, seja pela química do fármaco, seja por essa tecnologia pornográfica, né? Então é tecno-sangue, tecno-esperma, o corpo enquanto artificialidade, enquanto reinventado dentro de uma rede de artifícios, né? E aí até as moléculas do corpo já são convertidas em matéria-prima, porque existe uma base orgânica, né? Para você extrair um princípio ativo, né? Você tem uma base, existe sim uma base biológica, né? Para você extrair um princípio ativo e construir uma molécula de um hormônio. Mas isso já é uma conversão, né? Isso já é um deslocamento, né? Já não é mais a natureza ela mesma, né? É uma natureza quanto produto de uma artificialidade, né? Corporeidade farmacopornográfica manufaturada. Entendo que tudo isso só tem sentido se a gente trouxer para nós mesmos, né? Tudo isso está falando de nós mesmos. Nós estamos sendo artificializados, né? E aí, na primeira linha, nas 3 primeiras linhas da página 47, Preciado, né, é fantástico, né? Quando diz que os corpos tecnológicos não estão nem ainda vivos ou já mortos. Somos metade fetos, metade zumbis, né? Por isso, na construção de uma política de monstro. Isso daí, né? Dos monstros que somos nós, não é? Alguém está entrando, peraí. Do monstro que somos nós mesmos, entendeu, pessoal? Então, está falando da gente, né?
falando de nós que estamos atravessados. Em nós existe o tecnossangue, em nós existe o tecnoesperma, em nós existe essa artificialidade entre a farmacologia e a pornografia. Tá? Isso, e é incrível, aí é que entra a sutileza, que imediatamente a gente vai ainda hoje dar uma olhada no capítulo dos diários da transição do Preciado, né? Onde ele descreve a experiência da transição dele como construção, né? Enquanto eu acho que até uma hipótese que eu coloco, se do ponto de vista o Preciado coloca, em termos sistêmicos, essa artificialidade, monstrificação, perdoe o neologismo aí, de nós mesmos, né? Quando entra no capítulo do diário, reconhecendo a intoxicação, o Preciado fala de intoxicação, de cultura de morte, né? De necropolítica, atravessando tudo isso, né? Mas quando chega no diário o sujeito, né? Um sujeito se apropriando dessa artificialidade monstrificadora, perdão o neologismo, no sentido de criar de se reinventar, né? Aí cria uma dobra, né? Esse mundo é uma artificialidade, o indivíduo se apropria da artificialidade para se reinventar, né? Acho que é mais ou menos a estrutura narrativa do livro, né? Não sei se vocês concordam, né? E pegando os avanços da comunicação nos anos 50, televisão, rádio, telégrafo, etc. e tal, isso ainda mostra, naquela época, havia uma extensão desses instrumentais, dessas ferramentas, como uma extensão do corpo. Agora, o Preciado vai mostrar uma outra tese, que contemporaneamente o corpo está sendo apropriado por essas artificialidades, né? Incorporação do corpo enquanto prótese de significante, né? Tem esses significantes do erotismo, da sexualidade, das mídias, e que isso está sendo inserido, né? Pelo corpo, e o corpo vira uma prótese dessa artificialidade, um ponto de exercício dessa artificialização, né? Por isso, por Preciado, o corpo do século XXI é um sistema tecnovivo. Quando eu fiz esse resumo, eu estava fazendo ditado oral, então às vezes as palavras saem. Às vezes eu uso o sistema oral aqui do fechamento. E essa tecnologia, essa artificialidade faz a grande diferença daquilo que vários de vocês já viram no Foucault, que é o biopoder. O biopoder Foucault, para explicar as questões das relações de poder, principalmente a história da sexualidade, ele vai colocar o biopoder como um poder que se exerce sobre a vida, né? A vida, seus fluxos, seus corpos, através da higiene, do sanitarismo, da demografia, dos saberes médicos, psicológicos, psiquiátricos, que se apropriam da vida como uma medida de deixar viver ou de distribuir os corpos nos espaços, com seu papel disciplinar, etc. e tal, né? E aí o autor, baseado na feminista Haraway, vai colocar o tecnobiopoder, né? Tecno na frente em função desse poder molecular farmacológico, que aí vai reinventar o corpo a partir dos efeitos dessa artificialização, retomando o parágrafo de cima dessa artificialização que nos monstrifica, né? E na incitação corporal, orgânica, textual, mítica do erotismo, né? Da força orgásmica representada pela transformação do mundo em prazer, né? Então, é mais ou menos dentro dessa contextualização que o capítulo segue. Por isso a imagem do ciborgue, de uma bioeletrônica. Nós estamos vivendo essa bioeletrônica nesse momento do aqui e agora, que também
como forma, imagino que seja de resistência, né? Porque a gente está aqui refletindo, né? Usando da... A gente podia estar no TikTok, não, a gente está aqui pensando, né? Exercitando nosso pensamento dentro de uma bioeletrônica, porque são seres humanos que estão sendo atravessados pelas redes sociais, né? No caso aqui um Google Meet, né? E aí que entra as figuras, assim, aí que entra essa escrita generosa, né? Imagética, uma escrita quase cinematográfica, né? Semente do fim do milênio, chip, gênero, base de dados, bomba, afeto, raça, cérebro, ecossistema, criando esse campo, né? Esse campo prático e discursivo no qual se constitui essa artificialidade de apropriação, de controle e de produção da força orgásmica, né? O texto, ele vai, na sequência do capítulo, vai mostrar como é que se articulam esses jogos estratégicos, né? Do capital na constituição desse tecnoerotismo, tecnobiopoder. Então, para a gente, é bom porque quando a gente vai estudando, a gente vai se apropriando da linguagem do Preciado para entender melhor o autor. Então, tecnobiopoder, tecno-sangue, tecno-esperma, tecno-erotismo, entendeu? Né? Tecno-sexualidade. Né? Assim, o tecno está nesse processo de produção dos monstros que somos nós. Né? Alguém está entrando, tem que abrir. Espera aí. Enfim. Essa Constituição, numa inter-relação, é que entra, de vez em quando, a gente tem que parar, inclusive pela contemporaneidade, que Foucault, como a gente acabou de dizer, fala de biopoder e biopolítica, né? O poder sobre os corpos, né? Na produção da vida. O tema da necropolítica também é outro tema contemporâneo que avança uma borda, enquanto o Mambembe, né, estudou a questão da necropolítica, é a produção, controle através da produção da morte, que funciona, esse jogo da biopolítica e da necropolítica funciona no campo das farmacopornopolíticas, né? E aí que entra, não sei se exatamente na página que eu estou seguindo, não tem necessariamente obrigação de seguir página a página, né? Mas aqui ele vai dizer por que essas farmacopolíticas, né, por exemplo, de incitação da força orgásmica, né, são mais voltadas para certos continentes, para certos povos, para certas raças, na desconsideração até da incitação do prazer em relação a outros corpos, a outros continentes e outras massas, né? Fazendo um contraponto com o conceito de vida nua, que daqui a pouco vai aparecer, né? Que é um conceito que dizia que é uma vida que não tem mais, não tem valor, né? Daqui a pouco a gente vai chegar na vida nua, tá? Para explicar a questão do corpo nos campos de concentração, a partir do Walter Benjamin, né? Do Agamben e do Walter Benjamin, que estudaram a questão de vida nua. Está na página 50, tá? Quem quiser já adiantar, eu estou fazendo uma sequência. No momento, eu estou entre a 48 e 49, tá? Então, o que tem dentro desse sentido é um jogo entre biopolítica, entre necropolítica, na apropriação da transformação do prazer, seja no sentido do controle, seja no sentido da extração de lucro, né? Seja no sentido de força de trabalho e extração das forças úteis, né? Porque aí entra um tema que não é novidade no Preciado, né? A questão de um poder disciplinar que vai conduzir os corpos para a produção e se apropriando da força orgásmica. Isso daí tem Reich, tem outros autores, né, gente? Aí não é novidade, tá? Né? Só que aí o que eu vejo no Preciado é como se esparramasse, né? E no sentido dessa incitação dessa força, né? Seja no sentido da extração, aí que entra assim a questão da produção de masculinidade, de feminilidade, de certas invenções históricas, né? O feminino e o masculino,
como produto cultural capitalista que vai permitir que a força orgásmica se transforme em força do trabalho na medida que se constrói que o masculino trabalha de um jeito, o feminino trabalha de outro, e que precisa disciplinar suas forças orgásmicas ou para encontrar o lugar no céu, se não está aqui, ou para investir essa energia libidinal toda na produção de forças úteis, né, na produção da questão do trabalho, na biopolítica do poder, na tecnobiopolítica do poder. É sempre aí que entra essa riqueza, essa sutileza que está aqui. Sexualidade implica em governo preciso da boca, mão, ânus, vagina. Se não tiver essa governança, essa governamentalidade, né, não existe capitalismo. Né? Isso daí já é um tema bem recorrente. Né? E aí, criando as figuras, né, criando os relevos, né, nessa altura o Preciado vai mostrar o quanto a masturbação e a homossexualidade era um problema numa sociedade reprodutiva heterossexual de espécie, né? Como esses fatores foram necessários disciplinar desde a infância, né? Com o intuito de criar certos estereótipos culturais e de conduta na produção de uma sociedade heteronormativa, na qual a masturbação era uma monstruosidade. A gente vê nos livros anormais do Foucault, tá, gente? Curso do Collège de France. E já faz muito tempo que a homossexualidade era um problema para a heteronormatividade familiar e centrado em certos paradigmas mais ortodoxos, né? Aí não é novidade nenhuma, né? Mas no contexto que o Preciado coloca, readquire uma coerência renovada, né? É que entre as problematizações do feminino, problematizações da infância, problematizações das sexualidades periféricas, né? E abrindo grande espaço, né? E criando toda uma escala de valoração daquilo que é recomendado, daquilo que é incitado na sociedade como comportamento mais apropriado, né? Mais de acordo com as normas, né? E aquilo que de alguma forma vai se apresentar como uma força dispersiva, que deve ser, portanto, descartada da produção em série, né? Nessa descartabilidade, perdão, neologismo, né? É que entra assim a figura da vida nua, que vai aparecer na página 52, no sentido da existência, não apenas ideal, mas concreta, né? Quando partimos do exemplo dos corpos em Auschwitz, mas não só em Auschwitz, porque a gente vive campos de concentração que às vezes são continentais, são periféricos, são guetos, né, que são campos de concentração numa sociedade de descartabilidade de certos sujeitos. Né? Então, dentro de uma escala social, existem os sujeitos que digamos, não se adequarem a toda essa padronização em série que é feita na sociedade capitalista, padronização de gozo, padronização de presença, eles são os indivíduos descartáveis, portanto, associados ao conceito de vida nua, criado por Walter Benjamin e Agamben, né, associando a ideia do indivíduo de campo de concentração ao do imigrante legal, retido em um centro de detenção temporária, são as duas figuras. Infelizmente, não são as únicas, né, gente? Hoje em dia, né? Às vezes a gente tem brasileiros que são refugiados na própria pátria, né, que vivem em campos de concentração na própria pátria, né, que às vezes o fato de serem chamados de brasileiros só camufla a exclusão, né, a descartabilidade, esse elemento de vida nua que agora, no contexto do livro do Preciado, é chamado de tecno-vida nua, né, já que o fluxo do prazer se direciona para alguns continentes, para algum público-alvo. Existem pessoas que esse fluxo nem é considerado, seja no sentido da medicalização, né, da medicalização no sentido de algum processo de cura ou de algum processo de focalização dessa transformação de prazer, ou seja no sentido do próprio autismo, que aí também é descartado. Né?
Algumas figuras aí o Preciado começa a colocar, como o migrante, o deportado, o colonizado, o ator pornô que é desqualificado. Não sei se nesse capítulo, mas ele vai falar em algum momento disso, né, que ao mesmo tempo que é uma sociedade pornográfica, né, se tem alguém que é remetido a uma invisibilidade em certo nível, né, é o ator pornô, embora isso também tenha mudado, hoje em dia tem o Oscar dos filmes pornô, etc e tal, tem uma outra discursividade, né, mas existe o trabalhador do sexo, animal de laboratório. Eu acho isso de uma riqueza, de uma sensibilidade, colocar o animal de laboratório dentro desse jogo de tecno-humanidades, né? Então, o texto do Preciado é muito sensível, né? É muito sensível, né? Na constituição de uma tecnovida em um bordel laboratório global integrado multimídia. Aí é que a cada linha a gente se desmonta, né? Se existe algum espaço de pseudo-pudor que a gente se reserva, a cada linha esse pseudo-pudor se desmancha, né? E vivemos nesse bordel laboratório global integrado multimídia, que é o mundo no qual esses controles dos fluxos e dos afetos é feita na interface entre farmacologia e pornografia. Citar e controlar, justamente aí, nas últimas duas páginas, reforça esse jogo de citação e de controle, os bancos de esperma, aí vem então a imagem, né? As duas ou três páginas do fim desse capítulo são imagens, né, de produção de óvulos, relações programadas, coletas de esperma, fertilização in vitro, inseminação artificial, monitoramento da gravidez, tudo isso é farmacopornografia, né? Planejamento de parto, né? Integração da divisão sexual do trabalho, porque hoje em dia já não é aquela coisa tão estereotipada, o homem faz uma coisa, a mulher faz outra, porque todos, de alguma forma, estão enredados na questão da farmacológica, né? Da produção de si, a sua automonstruosidade, né? Ou da monstruosidade em fé, e articulado com jogos de erotismo, que hoje em dia qualquer ser humano abre a rede social e vai fazer a sua transmutação de gozo, né? É nesses campos biomediáticos. Acho que tem essas nomenclaturas que o Preciado apresenta são de uma riqueza, né? Gestão biomediática da subjetividade. Num controle molecular, já que essa artificialidade penetra no nível celular, no nível molecular, e no fluxo dessas imagens virtuais audiovisuais, compostas na rede fármaco-pornográfica, e reforça desse campo que a gente diz dos corpos africanos, que isso é de arrepiar, né? Assim, a trágica precisão com a qual o Preciado enfoca as questões, que aí não são nem mortos nem vivos, que estão na sociedade não é que estão na sociedade, são colocadas, né? Na sociedade pré-fármaco pornográfica, tanto que na medida em que não são relevados, seja pela indústria farmacêutica, seja pela indústria audiovisual, né? Quanto mais excluídos, né, menos situados nessa tecnobiopolítica, né? Na contemporaneidade de vários sujeitos, né, várias subjetivações de vida nua, descartável, né? E estabelecendo um fluxo do capital, né, gente? O capital ele segue um fluxo de produtividade, né, emergente, na figura agora da farmacologia e da pornografia. Esse seria o capítulo que eu colocaria como mais filosófico, mais conceitual, digamos assim. E o texto já é mais assim da experiência dele, né? Já situando isso do ponto de vista de algum sujeito, né? No caso, seria o sujeito ele, né? Colocando a experiência dele, de grupos de amigos e de pessoas que compartilham de uma mesma proposição de vida, né? De biovida, né, no caso, né? E que é aqueles que resistem aos termos de disforia de gênero, né? Que é um termo médico, psiquiátrico,
até da ONU, da Organização Mundial de Saúde, enfim. Aqueles que resistem a serem considerados disfóricos se autodenominam de pirata de gênero, hackers de gênero, porque estão abertos a viver essa experiência de um biocódigo livre e aberto de consumo dessas substâncias com uma certa autoapropriação, né? E aí, com um exercício que é mais livre, poderíamos dizer, livre e aberto. E aí que entra a questão da resistência da subjetividade. Volto àquilo que eu disse, que talvez seja o fio condutor que está ficando claro para mim, até na medida em que eu estou facilitando esse capítulo. Né? Por isso é bom facilitar, gente, porque as ideias ficam claras para quem facilita. Isso, do ponto de vista sistêmico, de uma certa estrutura social, tudo isso é uma monstrificação em um jogo de dominação, de submissão entre biopolítica e necropolítica. O Preciado sinaliza, obviamente não dá para concluir, porque aí entra num campo da vivência dele, né? Mas ele reafirma a questão dessa pirataria, né? Essa pirataria, desse bioterrorismo, né? desse hacker, né? De gênero, né? Que vai construir a sua experiência a partir, por sua conta e risco, mesmo correndo risco de se intoxicar, já que vivemos numa sociedade intoxicante, né? Aí é que entra, né? O Textogel, que seria o hormônio, se vocês verem na sequência das páginas, né? Ele até faz uns desenhos manuais da estrutura da testosterona, eu vejo isso até com uma certa arte, né? Com certo um enlevo, um resquício de romantismo, porque é como se ele, de alguma forma, quisesse desenhar a questão da testosterona, partindo, inclusive, da questão da bula, que a bula é um manual de microfascismo, porque na bula existem prescrições partindo do pressuposto de que, se a pessoa está tomando testosterona, a pessoa é um homem que está com deficiência de testosterona. Então, já parte de um pensamento estratificado e o Preciado já nos sensibiliza para reler a bula, rompendo, né, revisando, né, essas ficções de masculinidade e feminilidade, na qual entra a radicalidade do pensamento Preciado, né? Mostra muito bem que masculinidade e feminilidade são construções históricas e que são soerguidas na contemporaneidade a partir de certa farmacologia, de certa incitação erótica da sexualidade, né? Um jogo no qual é que entra a questão dos efeitos da testosterona, os efeitos da serotonina na construção de uma nova subjetividade, né, de tentar, assim, ele Preciado, consumindo testogel, rompendo com os preconceitos da bula, né, buscando criar sua própria experiência, né, fazendo um desenho bem esquemático, até um pouco simplesinho, na página 67, sobre vários efeitos orgânicos, psicológicos da testosterona, num jeito improvisado, que até é bem... que até estimula mais, porque é uma escrita dele, né, nesse processo, né? Página 67, vocês vão ver um esqueminha meio manual, assim, no qual se mostra a abrangência, né, como se esparrama o efeito da testosterona. Né? Então, um capítulo que é mais experiencial do que técnico, né, embora nossa experiência de ter acesso à testosterona, de ler a bula, né, os preconceitos por exemplo, numa certa altura da bula, fala que a testosterona pode ser usada por esportistas, fica subentendida a imagem de que esportistas são homens, né? Mais uma vez a questão do preconceito que está na bula, né, do microfascismo, né? E finaliza com o encontro que ele tem com um T, né, que é não sei se é o amigo ou se é a namorada que ele teve, agora eu tenho que lembrar. Mas esse livro é destinado a uma namorada e a um amigo, né? Então, no sentido do encontro que a pessoa teve, né, que o Preciado teve, nesse momento de começo de
consumo de Testogel, né? Se aplicou o Testogel, foi se encontrar com T, né? E é mais ou menos isso, né? Essa interface entre o vivido do Preciado, a experiência que ele descreve desse processo de solução do fascismo, e, ao mesmo tempo, não sei se fica entremeado a filosofia com a vivência, ou vice-versa, ou se é tudo bem, bem definido mesmo, como talvez o Preciado tenha que desejado nos sensibilizar, porque o livro dele é algo difuso, né? Algo difuso, eu acho que é aí que está a riqueza dessa leitura. Então é isso que eu queria facilitar para vocês, tá, gente? Lembrando que a facilitação da semana que vem é História da Tecnosexualidade, né? Já começa falando de Foucault na primeira linha, né? Não tem como falar de questão de subjetivação sem passar em Foucault, gente. Eu parto dessa hipótese, tá? Falar de um sujeito, seja ele qual for, sujeito de sexualidade, poder disciplinar, sujeito medicamentoso, enfim, não tem, em algum nível, sem se reportar ao Foucault. É a minha hipótese. É essa facilitação, gente. Digo e repito, quem mais aprende é o facilitador, tá, gente? No momento que eu estou falando para vocês, eu fui ordenando a leitura que eu fiz. Foi recente essa leitura, acho que faz uns 4, 5 meses que eu li esse livro. Tá? Agora a gente abre para a segunda parte, que são os nossos diálogos, né? Enfim. É isso. Vamos fazer que nem o Guilherme, para a gente conseguir estabelecer um fluxo. O Guilherme levantou a mão. Posso falar? Posso falar. Como sempre, muito entusiasmado. Esse capítulo, vou fazer um comentário breve, um pouco não tão focado no texto, mas sim de algo que o texto me evocou e a fala do Fernando me evocou de novo. Tem uma cantora que se chama Janelle Monáe, que é uma das minhas cantoras favoritas, e ela lançou um álbum chamado Dirty Computer, que se traduz como computador sujo, que é exatamente da apreensão da tecnologia por comunidades queer como uma forma de resistência, né? Ela fala de uma maneira que o computador velho é aquela coisa que é feia, que empobrece, que se quer jogar fora, né? Que é a relação que se tem com as pessoas queer, que são as outras, né? Que estão... Como é que ela fala? Que se recusam a se submeter, a seguir as ordens que são ditadas, e junto com o seu corpo e com a sua própria vida se rebelam para continuar a viver, né? E elas são, segundo as palavras mesmo, elas são vidas sujas, né? Porque elas continuam vivas. E eu vou lançar aqui no chat o link do filme que ela faz sobre esse filme, sobre esse álbum dela. Que ótimo. Só fazendo uma frase com a tua fala, às vezes a gente traduz queer erroneamente como viado. O queer no sentido transgressivo quer dizer o desvairado, o rebelde, tá, gente? Queer é estranho. Estranho, né? É aquilo que é diferente. Tem gente que reduz, às vezes, a alguns estereótipos. É o diferente, é o desvairado, é o que rompe, né? Tá, gente? Vamos construir essa linguagem. Magnus, que bom que você está aqui. Magnus levantou a mão. Para quem veio pela primeira vez, Magnus é o professor coordenador do Núcleo Trans da Unifesp, da Endocrinologia, da Medicina. Eu sou professor da Psicologia, quem ainda não me conhece. Estamos aqui nessa jornada. Então, obrigado aí. Desculpe pelo meu atraso, estava em aula e me atrasei lá no Centro de Diabetes. Mas eu queria trazer aqui 2 pontos que nesse li recente queria aprofundar com vocês, assim, tirar dúvidas. Um ponto que eu acho muito preciso do Paul Preciado é quando fala que não existe
não há pornô, né? Ele faz quase que uma alegoria, né, à pornografia, é claro, no texto inteiro, mas aí, dito isso, ele fala assim, não há pornô sem pílula ou Viagra, né? E aí depois ele fala assim, ou inversamente, não há Viagra ou pílula sem pornô, né? Que o novo tipo de produção sexual implica no controle detalhado e escrito das forças da reprodução das espécies. Então, tem um lado biológico aqui, né? Por isso que me chama a atenção, porque me cai esse... E aí ele coloca que isso é uma forma de excitar e controlar. E disse que essas forças elas não podem existir se não tiver o controle. Eu fico numa situação meio que paradoxal, você sabe? Esse conflito, né? Quer dizer, não existe pornografia, portanto, né? Quase que ele faz uma epistemologia da pornografia. Não existe pornografia sem vigilância e controles funcionando paralelos, né? Então, é necessário fazer por que a gente precisa chegar a esse grau de... Ou por que o Preciado torna isso nesse extremo, né, de excitação e controle? Foi o que me chamou a atenção nesse capítulo, né? E perguntar também para vocês, como é que vocês compreendem, por exemplo, há uma associação nítida isso é o segundo ponto, que o Paul faz de uma sociedade de consumo, né? A produção de corpos e desejos e experiências atrelada a um consumo. Está chovendo, eu vou ter que fechar aqui janela, mas eu volto. E aí a gente chama isso de capitalismo, né? Entra o uso do corpo como capital, né? E aí eu pergunto, em outras sociedades, em outros modelos políticos, né? Não existe pornografia, não existe esse mercado de consumo, não existe isso, né, trilhado dentro de uma outra lógica do capital. Eu queria trazer isso para a gente pensar isso junto. Vou fechar as janelas e volto. Então, enquanto ele vai fechando a janela, a gente vai pensando aqui. Alguém quer comentar alguma coisa? Antes que a minha ansiedade... Eu sou ansioso, tá, gente? Eu vou falando. Não deixa a minha ansiedade ocupar o espaço. Alguém quer comentar, gente? A gente espera um pouquinho o Magnus fechar a janela. Voltei. Então, alguém quer comentar? Senão eu vou conversar um pouco. Eu queria ver o restante da turma, o que é que chamou a atenção, né, também. Pessoal, vamos. Quem gostaria? As pessoas podem abrir a cam e conversar, ou então digitar no chat, tá, gente? Às vezes, por questões pessoais, a pessoa não consegue abrir a cam, mas pode digitar a sua opinião no chat, tá? O que eu posso compor contigo, Magnus, trocando uma ideia com você, que eu acho que aí pegando um pouco do Foucault, tá, gente? Não tá como eu posso compreender, como eu posso compartilhar uma ideia, né? Eu acho que a grande característica da sociedade contemporânea são técnicas gerais de dominação. Não é que numa sociedade monástica, num monastério da antiguidade, do século II depois de Cristo, não tinha um controle. Tinha um controle lá no monastério, mas era um controle específico, interno, né? Tinha controle do sexo num exército, entendeu? Agora o capitalismo ele inaugurou fórmulas gerais de dominação, seja pela biopolítica, seja pela necropolítica, no qual a farmacologia se irradia como forma de controle e de dominação geral para toda a sociedade. É uma generalidade. Entendeu? É isso que, de alguma forma, fica como questão de fundo, né? Antes antes do Viagra, a sociedade era melhor ou pior? Agora, o que a questão é que a farmacologia estende uma universalidade, né? Como um certo padrão de exercício de si,
dentro de uma perspectiva consumista. Essa que é a grande diferença do capitalismo. Tudo vira consumo, e tudo vira generalidade. Por isso a imagem do monstro, que o Preciado coloca, o Preciado dizendo, é uma monstrificação na produção de subjetividade em série, de gozo em série, de que o gozo não é mais nem não é questão de ser presencial corporal ou se é só virtual na imagem, é em série, né? A gente vive numa sociedade seriada, né? Oi, Guilherme. Eu só tenho que ver uma coisa antes de eu falar. Deixa eu só lembrar. Essa discussão me lembra bastante o que eu ouvi algumas semanas atrás, na Semana de Fenomenologia da PUC, uma palestra dada pela Jane Nunes, no qual ela fala sobre a monogamia, sabe? Isso me parece muito interessante pensar, então, se existe, então, uma ligação entre a pornografia e a farmacologia, ela se dá, de fato, pela questão disciplinar que foi instituída ao longo da história. Só que, como o próprio Magnus disse, é interessante pensar que existem povos que, de uma maneira ou de outra, se mantêm fora da estrutura ocidental, como os povos nativos. Aí vai se estruturar, então, uma outra construção em volta desses saberes, né? O que a Geni ela traz de algo que a gente pode trazer para essa discussão é uma frase que ela disse que, por exemplo, na psicanálise, a gente só tem o complexo de Édipo porque o ser que o Freud estudou era um ser monogâmico ocidental, no qual não se poderia dividir a sua mulher. E uma sociedade no qual não se há, então, a monogamia, ou seja, há o poliamor ou outras coisas, no qual você não precisa ter essa devoção monogâmica, no sentido bem de divindade a esse seu parceiro, não se haveria essa institucionalização. Então, pensando no que o Magno disse, em uma sociedade no qual as relações foram construídas de maneira diferente, é bem possível que a ideia da pornografia e da farmacologia sejam diferentes. Pensando, então, em povos nativos, é interessante você ver o quanto eles são... A relação com os fármacos são diferentes, né? Porque, pensando no lugar do... Eu quero falar xamã, mas a palavra não é xamã. Me fugiu o nome. Do curandeiro, né, qual manipula as ervas, né, e até mesmo isso deve estar muito ligado, então, com a questão do corpo, pensando que a maioria dos povos nativos não tem tanto essa vergonha instituída dos corpos que nós temos, mas essa é uma reflexão muito por cima. A minha bisavó que eu conheci, ela dizia que quando ela disse uma vez, minha bisavó italiana, falou que quando ela transava com o meu bisavô, ela nem sabia direito o que estava acontecendo, né? Ela nem sabia direito o que estava acontecendo. As mulheres casavam com 14, 15 anos de idade, gente, né? E tinha uma sequência de filhos, né? Entendeu? São outros arranjos, né? Às vezes essa fala, um tanto quanto caricatural que eu acabei de dizer, ajuda até a gente, ajuda, né? Mesmo na caricatura, a pensar outras possibilidades. Hoje a urbanização é um protocolo, é um discurso científico, tem todo um procedimento de acolhimento para ver se o indivíduo tem condições de usar o hormônio, né? Ao mesmo tempo tem uma maromba que consome hormônio, às vezes, em geral, sem prescrição. Tem toda a questão da gente pensar a subjetividade da mulher que desde os anos 60 toma anticoncepcional, o Viagra que veio reinventar as relações, né? Enfim, né? Tudo como protocolos gerais, né? Que a partir de uma fundamentação científica se irradiam para toda a sociedade. Isso é bom? Isso é ruim? O Preciado coloca, e na experiência dele, ele reinventa o que seria uma artificialidade genérica, né? Eu acho que nesse capítulo a gente conseguiu
reconhecer essa questão dessa generalidade como uma problematização que a gente, que por esse lado nos leva a fazer. Né? Mais alguma questão, pessoal? Alguma troca? Né? Esse momento da troca é muito importante, tá, gente? Assim, é um momento onde o encontro tem sentido, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Lembrando que eu estou socializando mais uma vez, o que a Karen socializou diversas vezes, que é o nosso quadro, tá? O mês de novembro ainda está em aberto. Convido aos colegas que fazem parte do encontro a preencher o quadro no mês de novembro. Vocês vão ter 15, 20, 30 dias para preparar um capítulo, tá? Para ser facilitador. As próximas 2 semanas nós já temos facilitadores. Isso serve tanto para os professores, como para os estudantes, como para a monitoria, né? Quem quiser preencher o quadro, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos, pois é um encontro, certo? Mais alguma questão, pessoal? Porque somos centrados no encontro, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Semana que vem a gente vai ter a tecnosexualidade com a magistral facilitação do Enzo. Daqui a 15 dias a Cláudia vai facilitar para a gente também. Tá? Mais alguma questão, pessoal? Senão eu vou finalizar a gravação. Alguém quer comentar no chat? Então, vou finalizar a nossa gravação, tá? Quem quiser continuar a conversa depois, a gente troca uma ideia, tá? Valeu, gente, nosso encontro de hoje. Quem ainda não se inscreveu, o YouTube Lançado no Mundo, já está no YouTube o encontro passado. E quem ainda não estiver no WhatsApp, a monitoria está aqui para encaminhar vocês, tá bom? Grande abraço, pessoal. Vou finalizar a gravação agora e a gente conversa mais um pouco sem a gravação, tá?